Bom dia, mais um dia maravilhoso que Jesus fez para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida. E é um dia que você pode fazer dele aquilo que você quiser. Você pode crer nessa palavra e praticá-la, e a Bíblia diz que Deus vai cumprir o que está escrito, ou eu e você podemos não dar crédito nenhum. E aí o braço do Senhor não se manifesta. Aí as coisas continuam do mesmo jeito que estão. O pastor Célio, que é o presidente desse ministério, ele fala uma coisa muito interessante, eu nunca mais ouvi, nunca mais esqueci. Ele disse assim: se eu não mudar a plantação, eu não mudo a colheita. Se eu quiser uma colheita nova, se eu quiser uma colheita diferente, eu preciso mudar a plantação. Você está satisfeito com o que você está colhendo? Você está satisfeito com a vida que você está levando? Aí você pode falar assim: pastor, essa é a palavra de Deus que eu precisava. Eu não estou satisfeito com a minha mulher, então eu vou mudar de mulher. Não é isso que eu estou te falando, não. Não é isso que Deus está falando, não. Se tem uma área da tua vida que você não está satisfeito, se você está colhendo algo que você não está gostando, muda a plantação. Então, ao invés de brigar com a sua esposa, planta a palavra de Deus no coração dela. Igual a semana passada eu estava falando sobre o profetizar. Não é ficar falando na cabeça dela isso, não. É você nos seus momentos, sozinhos com Deus. Você vai confessar a palavra de Deus na vida dela. Você vai falar da palavra de Deus para que o espírito dela, para que a vida dela seja transformada. Então, muda a sua plantação e certamente você vai ter uma colheita nova. Pastor, mas às vezes demora demais. Eu aprendi um negócio esses dias para trás, esses dias já tem até alguns meses. E eu queria compartilhar com você nesse dia. Eu aprendi sobre o esperar em Deus. Não é fácil, é? É gostoso ficar esperando? Ainda mais, eu tenho um temperamento meio já acelerado. Esperar para mim é uma bênção. O fruto do Espírito, que é a paciência, a longanimidade. Meu irmão e minha irmã, isso é uma bênção na minha vida. Eu tenho dificuldade, pastor, então você está confessando, é verdade. Eu não tenho dificuldade, eu sou um homem de Deus, manso, eu tenho paciência, eu sei esperar, não é isso que eu estou falando? Então é isso que eu tenho que praticar, não é verdade? E eu sei que é uma bênção. E um tempo atrás nós fizemos um evento, uns eventos que nós fazemos da igreja, nós reunimos, nós vamos para um bairro e ali nós pegamos uma escola, foi lá no Parque das Nações. Pegamos a escola, levamos os brinquedos do Carlão, aqueles brinquedos infláveis, compramos ali, acho que deram quase uns 100 presentes, e nós passamos um dia ali, e leva pipoca, leva cachorro quente, e teve sorvete, teve pintura no rosto, teve um monte de coisa, e no final nós pregamos a palavra e sorteamos esses presentes. E é interessante que todas as pessoas que foram ali, de 14 anos para cima, elas entravam e recebiam um cupomzinho, tudo de graça, não tem oferta, não tem nada. Nós vamos ali para servir mesmo as pessoas. Nós vamos ali para levar o Evangelho, um Evangelho agradável, para que elas possam ouvir e desfrutar e aprender e viver esse Evangelho, o Evangelho de Jesus. E todas as pessoas de 14 anos para cima, todas elas receberam um cupomzinho, e esse cupom dava direito gratuitamente no final do evento ao sorteio de vários brindes. Teve brinde, teve panela, teve liquidificador, teve aparelho de barbear elétrico, teve celular, teve relógio, teve jogo de prato, de almoço, teve um monte de coisa. Teve rádio, teve pendrive, teve uma chapinha, secador, teve um monte de coisa legal lá. E foi interessante que na hora que eu estava fazendo o sorteio, vários números, talvez uns 10 números, eu falava o número, Então, número 125, número 125, ninguém levantava a mão. Falava de novo, 125, não está aqui. Mas se aquele número estava dentro da urna, significou o quê? Essa pessoa, ela pegou o cupom, colocou um lá dentro e ficou com o outro para ele. E cadê essa pessoa? Essa pessoa, ela não esperou. Essa pessoa, mas ela teve alguma coisa para fazer, tudo bem. Eu sei que ela não estava ali, na hora certa, no lugar certo, para receber as coisas de Deus. Para receber um presente que não custou nada para ela, absolutamente nada. Ela tinha o papelzinho, ela tinha direito a isso, mas por ela não estar ali, por ela não ter esperado o tempo de Deus, o tempo certo, até o final do evento, ela deixou de ganhar presente, ela deixou de ser presenteada.
por nós ali, né? Presenteado por Deus através de nós. E aquele dia Deus me ensinou algo. Aliás, não foi no dia, nas outras semanas Deus falou comigo. Que existem pessoas da mesma forma, filhos e filhas de Deus, que creem na palavra, mas que não têm tido a sabedoria de esperar o tempo necessário. Não têm tido paciência para esperar o mover completo de Deus na vida dela. Não têm sabido esperar as coisas se completarem, se concretizarem para chegar na mão dela. A Bíblia tem um versículo que diz que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia do Senhor. Meu irmão, existe um tempo. Salomão, que foi um sábio, o homem mais sábio dessa terra, ele disse: existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe tempo de plantar e tempo de colher, existe tempo disso e tempo daquilo. Meu irmão e minha irmã, Deus tem tempos para a sua vida. E o tempo de Deus, né, vamos dizer aqui entre nós, parece que nunca é igual ao nosso, né? O nosso relógio parece que está sempre acelerado, e o de Deus parece muitas vezes está tão devagar, está tão moroso o negócio, está tão demorado. O nosso dia às vezes tem umas 15 horas só, e o dia de Deus parece que tem umas 30 horas. Parece que o nosso relógio, Deus sempre está atrasado e nós sempre estamos adiantados. Não é assim? E muitas vezes na minha vida é assim. Às vezes, né? Deus, mas até quando? Quantas vezes nós não falamos essa expressão? Já não falamos isso para Deus? Deus, até quando? O Senhor não está vendo? O Senhor vai deixar as coisas arrebentar? O Senhor não se preocupa comigo? Até quando as coisas vão ser desse jeito? Meu irmão, eu tenho aprendido a esperar em Deus. E eu quero ler na Bíblia alguns versículos que vão, sabe, aquietar o teu coração. Vão trazer paz para o seu coração. E você também vai aprender a esperar nesse Deus, que é maravilhoso e que deseja muito mais te abençoar do que você deseja ser abençoado. Olha o que está escrito aqui, no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eu falei para Deus: Deus, por que as pessoas não esperam? Por que às vezes eu não te espero, Deus? Por que às vezes eu sou afoito? E tem aquele ditado, né? O apressado come cru, ou o apressado queima a língua. Por que às vezes nós fazemos isso? E Deus falou um negócio para mim. Ele falou assim: Marcelo, as pessoas não me conhecem. Aquilo ali mexeu comigo, hein? Porque falar para mim: mas Deus, eu sou teu filho, eu sou o pastor. E ele falava: Marcelo, às vezes que você não me esperou, foi às vezes que você não acreditou em mim. E se você não acreditou, porque você não me conhece. E ele me levou nesse texto. Deus não é homem para mentir. Quantas promessas você tem de Deus na sua vida? Quantas promessas tem a palavra e que você gostaria que elas se cumprissem na sua vida? Por que não se cumprem? Porque você acha que Deus não gosta de você? Você acha que Deus não se importa com você? Deus se importa com você do mesmo jeito que Ele se importa comigo. Deus se importa com todos os filhos. Deus se importa, ama de igual modo todos os seus filhos, as suas filhas. Deus, Ele não é homem para se arrepender. Ah, não, agora não vou fazer isso não. Eu falei, mas agora não vou fazer mais isso não. Meu irmão, o que Ele falou vai cumprir, o que Ele prometeu vai se concretizar. Mas nós conhecemos esse Deus. Por que será que essas pessoas que foram embora antes do sorteio, por que elas foram embora antes? Será que elas tinham outras coisas mais importantes para fazer? Ou será que elas não creram que seria daquele jeito que nós falamos, né? Prometemos que seria? O que será que aconteceu com elas? O que será que tem acontecido com você e comigo que nós não temos recebido os presentes de Deus? Deus, quando Ele vem, né, entregar, mas cadê o Marcelo? Puxa vida, o Marcelo não está nesse caminho aqui mais. O Marcelo, ele não perseverou. O Marcelo não esperou. A Bíblia tem um versículo aqui, acho que é Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, que está escrito assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos. Virão, as bênçãos que virão ao teu encontro. Você não precisa ir ao encontro das bênçãos. Elas vão te alcançar, não é você que alcança a bênção não, é a bênção que te alcança, isso é a palavra. E o que eu tenho que fazer? Ouvir, né,
ativamente praticando atentamente a palavra do Senhor. Isaías 1:18 ou 19 está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Todos nós queremos o melhor dessa terra, todos nós queremos ser alcançados por bênçãos, mas a nossa parte, o ouvir atentamente, o praticar a palavra, o esperar o tempo que for necessário, crendo em um Deus que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, crendo num Deus que quando Ele falou, Ele se comprometeu a cumprir, que quando Ele prometeu, Ele se comprometeu a cumprir isso na minha vida, crendo em um Deus que Ele mesmo diz que as minhas palavras não voltarão para mim vazia. Nós temos crido nesse Deus, porque é esse Deus que eu e você precisamos aprender a crer e a esperar. Isaías 64:4, acho que eu falei no último programa, eu falei sobre isso. Nunca se viu nem se ouviu de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Meu irmão, você pode até não estar vendo o mover de Deus na sua vida, mas eu falo que é igual uma peça de teatro, que quando as cortinas estão fechadas, as pessoas estão montando ali o cenário e está colocando umas coisas, tirando outras. Deus ele tá produzindo um cenário. Deus ele tá trabalhando para que as coisas se completem na sua vida. Meu irmão, pensa nos seus pedidos. Pensa naquilo que você tem desejado. Pensa nas promessas de Deus. Às vezes não é assim. Às vezes Deus tem que mover numa outra pessoa. Deus tem que trabalhar nisso, tem que trabalhar naquilo. Deixa eu te dizer algo a respeito da minha vida, do meu casamento. A Thelma, minha esposa, quando ela me viu, eu ainda não era filho de Deus, eu não tinha nascido de novo ainda não. Eu estava perdidão aí. Eu estava só em festa, em balada, em drogaiada, em bebida, em bagunça. Ela olhou para mim, né, meus pais já frequentavam a igreja, um dia eu fui com eles na igreja, e ela me contou isso depois, né? E ela olhou para mim e falou assim para Deus: Deus, gostei do que moço ali, mas se é ele que o Senhor tem para mim, muda a vida dele. E ainda falou assim: ó, muda longe. Eu não quero não quero ter contato com ele enquanto ele não for transformado, não. Meu irmão, Deus ouviu aquela oração e Deus atendeu o pedido da Thelma. Só que para isso se concretizar, se eu não estiver enganado, foi em 1997 ou 97. Ela falou assim: muda ele, mas muda longe. Transforma a vida dele, mas transforma ele longe de mim. Em 97, em 98 eu mudei para Teófilo Otoni. Fiquei 3 anos lá. Voltei para Poços em 2000 para 2001. E eu fui me casar com ela em 2004. Meu irmão e minha irmã, Deus ele ouve as suas orações. Só que Deus precisava me mudar. Mas demorou tudo isso, pastor. Demorou porque Deus estava mexendo no cenário, Deus estava providenciando as coisas, Deus estava mudando a minha vida, Deus estava me transformando. Não foi isso que ela queria? O que você quer? Ah, eu quero isso e quer no outro dia? Nós somos do tempo do micro-ondas, né? Nós somos do tempo da internet. Eu sou do tempo que não tinha internet, depois da internet de escada, depois da internet a cabo de 100 megas, não, 100 megas não, 100 kbps lá, que é trem parado, e agora já tem 10 mega, 20 mega. Meu irmão, nós queremos as coisas para ontem, para anteontem. E aí? Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Nós precisamos crer nesse Deus que trabalha. Você pode não estar vendo, mas Ele não está parado. Jesus teve um dia que falou assim para os discípulos: o meu Pai trabalha até agora e eu também estou trabalhando. Você acha que Deus parou de trabalhar? Igual eu falei semana passada, os anjos estão aí para me servir, mas eu estou esperando o anjo completar a obra para vir trazer o presente direitinho para mim, bonitinho para mim. No próximo bloco, nós vamos dar continuidade nesse estudo.